Olá, amigos, tudo bom? Glória a Deus, que bom que você está aqui. Hoje falaremos sobre Jesus, o nome acima de todo nome. Hoje falaremos que há poder no nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. O que acontece? Acontece que muitas das vezes nós ouvimos falar e até, meu irmão, às vezes estamos ali buscando, cumprir a palavra ou talvez exercer assim de certa forma e querer a resposta como, a Bíblia diz ou como alguns falam, né? O que tem a ver? Tem a ver, meu irmão, com o nome de Jesus, orar no nome de Jesus. Nós queremos a resposta da cura, da libertação, queremos que se cumpra conforme a palavra, de Deus, assim, vem falando, ou às vezes a pessoa vai no culto, e por que às vezes esta autoridade, esse nome que está acima de todo nome, ele não vem a se manifestar como o esperado, né? O que acontece, será? O que acontece? Então nós vamos falar hoje sobre o que talvez está acontecendo, o que talvez está faltando na nossa vida, tá bom? Filipenses capítulo 2, se você pegar no versículo 10, você fará e ouvirá assim, ó: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, tem poder o nome de Jesus, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Então repare ali, frisando naquela parte branca, toda língua. A primeira língua que deve confessar é a nossa, né? Nós que queremos exercitar esta fé, nós que queremos usar o nome de Jesus, a nossa língua tem que confessar, mas não é simplesmente dizer assim, olha, em nome de Jesus, não é simplesmente assim, meu irmão, é algo verdadeiro, é algo realmente que você crê, né? É a verdade, é a verdade. Então, o que tem a ver? A sua língua tem que manifestar o que o seu coração crê. Então você tem que crer realmente que Senhor Jesus tem esse poder, que a palavra de Deus é verdadeira, não é falar só por falar, tá bom? Glória a Deus. Então toda língua, a nossa língua tem que confessar, pastor, mas eu estou falando que Jesus é o Filho de Deus, que o nome de Jesus tem poder, eu estou repreendendo em nome de Jesus, mas tem que confessar com verdade. Realmente o coração crê dessa forma? Olha só, você precisa crer que a Bíblia é verdadeira para confessar com verdade. Então eu li lá, né? Está escrito, pastor, eu li, eu profetizei, eu falei, pastor, segundo aquela palavra, mas você crê que isso é verdade? Você crê realmente? Você precisa crer. A sua língua tem que confessar o que crê, não é falar por mentira, porque talvez é uma palavra mentirosa. Você tem que falar verdadeiramente, tá? O que pode estar acontecendo? Talvez sua fé na Bíblia seja morta. Talvez a sua fé na Escritura, ela não seja uma fé verdadeira, né? Talvez isso pode estar acontecendo. Olha, se você pegar Provérbios capítulo 10, você vai pegar e ver o versículo 21. Então pega ali Provérbios capítulo 10, versículo 21, e você verá o seguinte: os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Então você verá que há uma diferença entre lábios justos e lábios tolo. Então na visão de Deus, no entendimento de Deus, Deus ele tem um seguinte entendimento: olha, tem pessoas que têm lábios, mas são lábios justos. Tem pessoas que usam os seus lábios com justiça. Agora, tem pessoas que usam os seus lábios com tolices. Então, meu irmão, você tem que se encaixar em um desses dois. Pastor, o que pode estar acontecendo? Talvez a sua fé esteja morta na Bíblia. Talvez você tenha dúvidas acerca da Bíblia. Talvez você tenha dúvidas acerca da sua fé. Talvez você tenha dúvidas acerca de realmente se Jesus é o Filho de Deus. Então, a sua palavra pode ser, olha, em nome de Jesus, mas é uma palavra tola. Por quê? Porque você fala sem acreditar. Você tem que falar crendo. Você tem que falar realmente como alguém que está esperando uma justiça se manifestar, tá? Mas repare aqui em Provérbios 10, 21, o que aconteceu? Aconteceu que diz que aqueles que têm uma fé que fracassam é porque falta entendimento. Viu em branco ali, ó?
falta entendimento, meu irmão. Então, entendimento. O que pode estar acontecendo, né? Olha, duas perguntinhas que eu coloquei aqui para a gente começar a pensar. Por que eu creio na Bíblia? Por que eu creio em Jesus? Há pessoas que acreditam por quê? Ah, porque eu já nasci naquela religião, porque o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, né? Então eu não quero ir contra. A pessoa diz, não, porque eu gosto aqui, eu cresci nessa congregação, mas não é bem assim. Você tem que crer porque realmente você crê. Realmente você crê, né? Um dia o missionário R.A. Soares foi indagado, olha, como que eu sei se eu tenho um chamado? Um exemplo, estou te dando um exemplo. E ele falou assim, olha, a pessoa, ela sabe, né? Talvez ela possa querer se iludir, mas ela sabe que ou é homem ou é mulher. Da mesma forma, a pessoa sabe que a pessoa tem o chamado para a obra ou não. Então, trazendo para cá, você sabe se realmente você crê, se realmente não tem dúvidas. Um exemplo, isso aqui eu não acredito muito bem na Bíblia, não. Eu acho que foi simplesmente homens que escreveu. Eu não acredito que o Espírito Santo, isso aqui é tudo de Deus. Então você tem dúvida, você não crê. Uma brecha, um buraco no seu barco pode levar você a afundar. Por isso que às vezes a pessoa não crê como deveria, tá bom? Mas vamos ver mais à frente. Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu vou ler somente essa parte A do versículo. Olha aqui, frisa bem essa parte branca aí. Porque lhe faltou conhecimento. Lembra que alguns a fé leva a uma morte, ou seja, uma fé morta, porque faltava entendimento. Aqui Deus está falando, tem um povo que até me serve, mas falta conhecimento, falta mais conhecimento, né? E por isso acaba sendo destruído. Então, talvez está faltando entendimento ou conhecimento, né? E o que eu faço? O que eu devo fazer, pastor? Se isso está me faltando, você deve conhecer a Deus ou conhecer mais a Deus. Como conhecer a Deus ou como conhecer mais a Deus, meu irmão? Romanos capítulo 10 vai dizer no versículo 17 o seguinte: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, meu irmão, o que acontece? Talvez nós estamos precisando ouvir mais, porque quem ouve tem mais conhecimento, né? Você precisa criar mais esse vínculo, essa intimidade, se aprofundar mais em Deus, para que você possa, de certa forma, conhecer mais Ele, né? Acreditar mais nele. Porque quando você vai tendo intimidade com alguém, você vai confiando mais nessa pessoa. Então talvez você falta mais se envolver com Deus, mais profundo com Deus, tá? Quero te dar o exemplo de Atos capítulo 9, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Eu não vou ler mais este capítulo por enquanto, mas eu quero que você se aprofunde, que você conheça mais dessa palavra, marque lá, reveja esse vídeo e que você possa entender o que aconteceu com Saulo, que é Paulo, né? Ele tinha dois nomes, depende da região, depende do povo, chamava Saulo ou Paulo, né? Então Saulo, ele teve um encontro com Jesus. O que talvez está faltando? Quando a gente tem uma fé por causa do pai, por causa do avô, por causa de alguém, porque eu gosto desse grupo, por causa disso e aquilo, quando eu não creio totalmente na Bíblia, mas estou ali até profetizando aquela palavra, mas eu não creio muito nessa palavra, é porque falta um encontro verdadeiro com Deus. Um fator é esse. Falta um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Então o Saulo, ele até tinha um certo conhecimento da palavra, porque ele estudava a palavra, se você for estudar
a história de Saulo ou de Paulo, você vai ver que ele tinha Gamaliel, um grande professor, uma grande autoridade daquela época, e ele tinha um certo entendimento sobre o quê? Sobre a escritura, né? Não era chamado Bíblia, era chamado como? Pergaminhos, era chamado ali de papiros, né? Era chamado ali de cartas, escrituras. Então, aqueles manuscritos, ele tinha até um certo entendimento, mas ele não acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que estava ali declarado naquela palavra. Então, o que aconteceu? Precisou ele ter um encontro com Jesus. Precisou um encontro pessoal, uma experiência com Deus, para que realmente a fé dele começasse a florescer, para realmente a fé dele começasse a produzir um fruto, para ele não fazer o que era errado, porque ele estava buscando prender, até consentindo com mortes, né? Se você for estudar a palavra, você vai ver que ele consentia com mortes de pregadores. Então, para que ele mudasse de um perseguidor ou de alguém que tinha uma fé morta aos olhos de Deus para uma fé viva de um caminho certo, ele teve que ter um encontro real. Talvez o que está faltando para nós é um encontro verdadeiro, real com o Senhor. Você tem essa experiência? Você teve? Pastor, eu não tive. Então ore a Deus. Pede para Ele, Deus, me dá um encontro real. Talvez você conheça a história e você fale assim, pastor, mas Paulo acabou sofrendo. Meu irmão, mas você vai falar para Deus, Deus, eu não estou aqui para perseguir a igreja. Eu não estou aqui querendo mal. Eu estou aqui pedindo para o Senhor me ajudar, para que eu tenha essa experiência, para que eu possa crer verdadeiramente, ter uma fé viva, para que eu não acabe sofrendo. Então eu quero ter um encontro com o Senhor para que eu não acabe sofrendo. Eu quero, aqui nessa terra, poder ter uma fé real. Eu quero realmente ter uma fé que venha gerar frutos, no nome de Jesus, para que eu possa usar a autoridade, usar o nome que é sobre todos os nomes, e fazer o quê? E ter a resposta como a Bíblia assim proferir, tá? Então vamos ver aqui outra coisa, meu irmão. Pastor, talvez você diga assim, eu tenho experiência com Deus. Mas mesmo eu tendo experiência com Deus, mesmo eu acreditando em Jesus, eu uso o nome de Jesus e talvez, às vezes, não dá o efeito que deveria. Então talvez falta conhecer mais de Jesus. Talvez não, meu irmão, é certeza. Ou falta você fazer isso, ter um encontro com o Senhor verdadeiro, ou falta você conhecer mais de Jesus. Ao ponto, meu irmão, de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, que diz, a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Vou ler nessa tradução NVT para você entender melhor. O Senhor fez sua graça transbordar e me encher de fé. Então, o que talvez falta? Falta, meu irmão, a gente transbordar. A gente conhecer. Lembra? O povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento. Intimidade, lembra? Mas aprofundar mais na palavra, na escritura. O povo estava morrendo, uma fé morta. Lembra da fé morta? Porque faltava entendimento, conhecimento. Então, meu irmão, você precisa ter um encontro real e você precisa ir se enchendo de conhecimento, de entendimento, ao ponto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14. A sua fé transbordar, sair do natural. Todo mundo tem uma fé, meu irmão. Talvez uma fé errada como Saulo tinha, para uma fé verdadeira como depois Saulo vai ter, né? E o que, meu irmão? Mas uma fé que transborda. O que é uma fé que transborda? Ela não é simplesmente uma fé limitada, tem um limite. Não, ela cresce. Ela cresce ao ponto de transbordar. Você passa o limite humano, você passa o limite natural. O médico diz, chega, a medicina vai até aqui. Deus vem com a fé e transborda, né? Olha, o negócio que eu podia fazer, eu fiz até aqui. Aí Deus vem com a fé transbordante. Limite, sem limite, a fé transborda, né? Espero que você esteja entendendo. E isso vem através do quê? De conhecimento e entendimento, tá bom? De profundidade, de intimidade com o Senhor. Conhecimento é poder, meu irmão. Você precisa conhecer, você precisa, né, se aprofundar, e aí você vai conseguir confiar em Deus,
você vai conseguir compreender a Escritura e você vai viver uma fé sobrenatural, tá? Com um encontro real e conhecendo mais sobre o Senhor, certamente vou crer. Certamente, meu irmão, você vai conseguir edificar a sua fé, tá? Conhecendo, ou seja, crendo em eu alcançarei o meu milagre, no nome de Jesus. Meu irmão, você conhecendo, você se aprofundando no Senhor, certamente você terá a sua resposta, tá? Olha outro exemplo, Atos capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Lembra dessa passagem? Não sei se você conhece, mas se você está buscando mais conhecimento e entendimento, pegue a sua Bíblia depois e medite sobre Atos capítulo 3. Nesse versículo 6 especificamente, Pedro está indo na hora da oração, na porta do templo, entrando para o templo, tinha um homem lá precisando de ajuda. Aquele homem, a princípio, ele foi em busca de dinheiro, mas o que ele recebeu? A cura, ele recebeu saúde. E eu frisei ali como que Pedro foi usado por Deus para que ajudasse ele, em nome de Jesus. Então, olha, o limite humano que o dinheiro podia fazer, tinha um limite. Mas Pedro usou o transbordar da fé e ultrapassou o limite humano, ele transbordou no nome de Jesus. Assim terá que ser a sua e a minha fé em nome de Jesus, tá bom? Olha só, meu irmão, pela fé, versículo 16 agora, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então, ó, frisado em branco, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. O nome de Jesus cura você, sua família, sua casa. E você pode até ajudar outras pessoas, como Pedro. Pedro ajudando outras pessoas. Pastor, eu quero isso, eu quero entender isso. Eu quero compreender, eu quero conhecer isso, pastor. Esse lado espiritual. Então, esteja um encontro real. Pastor, eu tenho um encontro, eu sei, eu tenho a minha fé. Eu acredito. Então, agora vai entendendo e conhecendo mais. Vai se enchendo, meu irmão. Como que eu faço isso, pastor? Como que eu faço isso? Antes de te falar como que você faz isso, quero que você veja esse outro exemplo. Atos 16, versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo é o mesmo que o Saulo, tá? Lembra que eu te falei dois nomes? Saulo e Paulo é o mesmo, ele só tinha dois nomes, tá bom? Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, olha só, o nome de Jesus, frisado ali em branco, ele tem autoridade para problemas que você não consegue resolver, natural, chegou no limite, espiritualmente, Deus consegue te ajudar no nome de Jesus. Tem essa autoridade, tem esse poder, esse que é o nome sobre todos os nomes. Nesse nome tem poder. Como que eu faço isso, pastor? Eu quero, eu preciso disso. Você precisa ter uma fé transbordante, acima do limite, tá bom? Do natural. Há poder nesse nome, meu irmão. Olha essa frase aqui, você precisa se convencer que há autoridade nesse nome, tá? Às vezes a gente se preocupa muito em ajudar as pessoas a ir para a presença de Deus, mas você é convencido da sua fé? A sua fé é real mesmo? Você não tem dúvidas? Você tem se aprofundado, tem entendido, tem conhecido, tem mantido esse conhecimento, e isso é diariamente. Por quê? Porque você precisa ter uma fé transbordante, acima do limite natural, tá bom? E como que eu faço isso? Conhecendo intimidade com Deus. Vou te dar alguns exemplos para você praticar e fazer a partir de agora. Se você não tem feito, faça, tá bom? Isso tem me ajudado e isso certeza que vai ajudar você e vai ajudar para você ajudar a sua família ou ajudar aqueles que precisam, como aquele homem que precisou de ajuda. Pedro não podia estender a mão com o financeiro, mas ele pôde estender a mão com o espiritual. Paulo estendeu a mão com o espiritual. E tudo isso no nome de Jesus. Você também vai conseguir, meu irmão. Nós conseguiremos ficar firme nessa palavra, tá? Então, ó, alguns conselhos. Como que eu conheço mais uma pessoa? Como que eu tenho um entendimento acerca daquela pessoa, tá? Como que eu faço isso?
Meu irmão, você tem que ter intimidade com a pessoa, né? Você vai criando um relacionamento. Não é assim quando a pessoa faz quando gosta de alguém, né? Como que ele faz? Ele sai com a pessoa, ele vai na casa da pessoa, ele conversa com a pessoa. Assim é também com o Senhor Jesus, também é com a palavra, também é com o Espírito Santo, com a presença de Deus, meu irmão. Você precisa ter mais intimidade, se aprofundar, porque conhecimento é poder, lembra? Intimidade, meu irmão. Intimidade gera confiança. Confiança é crer, é fé, é uma fé de uma pessoa que vive o sobrenatural. Como que eu faço assim, pastor? Vai, meu irmão, congrega numa congregação, tenha confiança ali que Deus vai falar com você, começa a prestar atenção na palavra, guarde, anote a palavra, busque entender, estudar aquela palavra, aquilo ali é uma pérola, aquilo ali é uma joia preciosa, aquilo ali vale mais do que ouro, meu irmão. Ouro refinado, a palavra de Deus, se Deus está se dispondo para falar com você, é como, meu irmão, olha, a pessoa mais inteligente sentar para te dar um conselho. É como uma pessoa sábia sentar para te ajudar a resolver o seu problema. Então, se o Senhor está ali, meu irmão, olha, prioriza isso. Sabe? A Bíblia diz que os discípulos tinham o costume de estar no templo na hora da oração. Todos os dias estavam no templo, todos os dias estavam orando, né? Eles oravam incessantemente. É o conselho do Senhor. Nos momentos de angústia, ore, ore com mais intensidade. Assim tem que ser. Então, ore, jejue, leia a palavra. Pastor, eu não entendo às vezes. Baixe aplicativos, tem várias versões gratuitas. Compre Bíblias de estudos, tá bom? Bíblias que tem o rodapé, um exemplo, nós congregamos na Igreja Internacional da Graça de Deus. O missionário R.R. Soares fez um estudo da Bíblia, ele leu, fez um estudo e escreveu nos rodapés o entendimento, a revelação do Espírito Santo. Então o que você vai fazer? Adquirir isso. No ministério que nós congregamos, temos livros, excelentes livros, em todas as áreas da vida. Olha, vida financeira, espiritual, saúde, casamento, qualquer área que você imaginar, ali tem um livro baseado na palavra, com entendimento, pessoas orando e jejuando para poder te ajudar. Então você vai adquirir esses livros, tá bom? Nós temos um exemplo, o site da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ali tem livro em PDF gratuito. Ali tem pregações diárias, palavras diárias. Você, meu irmão, vai ser cheio. Você vai entender, você vai compreender, você tem que fazer isso diariamente. Porque quem ama, quem tem intimidade, quem quer preservar essa intimidade com alguém, ele se aprofunda até confiar, amar de todo o coração. Assim tem que ser com o Senhor, ele tem que ser amado, desejado. Você tem que ter fome e sede de justiça da palavra do Senhor, amém? Como que eu faço mais? Olha, o ministério tem revistas, meu irmão, com diversos temas. Com certeza, meu irmão, tem pessoas que Deus tem levantado para te ajudar, como eu, nesse vídeo aqui. Se inscreva nesse canal, toda a palavra inspirada por Deus ali para te ajudar. Também estaremos fazendo estudos para que todos nós venhamos a ter um crescimento espiritual em nome de Jesus, tá bom? Então, fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus.